O cheiro do escritório da Futuro Brilhante era uma mistura de otimismo e produto de limpeza de pinho. Era o meu primeiro emprego depois da faculdade, e eu não podia acreditar na minha sorte. As paredes eram cobertas de fotos de crianças sorrindo, segurando livros novos e vestindo uniformes escolares impecáveis, tudo supostamente financiado pelas doações que processávamos. Eu era contadora júnior, uma engrenagem pequena, mas na minha cabeça, uma engrenagem vital na máquina que mudava o mundo. Meu trabalho era simples: conciliar extratos bancários, registrar doações, processar pagamentos a fornecedores. Rotina. Uma rotina que me fazia sentir bem. Eu ia para casa todas as noites com o peito aquecido, a sensação de que meu diploma de ciências contábeis estava, de fato, servindo a um propósito maior do que apenas enriquecer acionistas. O diretor da organização, o Sr. Ricardo Bastos, era a personificação do carisma, um homem de 50 e poucos anos, sempre com um terno bem cortado, um sorriso paternalista e histórias comoventes na ponta da língua. Ele conseguia fazer um investidor de coração de pedra chorar com um discurso de 5 minutos. Cada centavo que vocês doam, amigos, ele dizia nos eventos de gala, com a voz embargada, é uma semente de esperança no solo árido da desigualdade. Eu acreditava nele. Todos nós acreditávamos. Como não acreditar? Ele visitava os projetos, tirava fotos com as crianças, e o site estava sempre atualizado com histórias de sucesso. Minha mesa ficava num canto, perto da janela que dava para um beco. Eu gostava dali. Era silencioso. Eu podia me concentrar nos números, e por 6 meses, os números contavam uma história coerente. As doações entravam, as despesas saíam, gráficas para imprimir material didático, empresas de logística para distribuir alimentos, construtoras para reformar escolas. Tudo parecia se encaixar, até que não se encaixou mais. A primeira peça solta foi um pagamento, um valor alto, R$150 mil, para uma empresa chamada Soluções Criativas Limitada. A descrição na fatura era vaga: serviços de consultoria e marketing estratégico. Eu não me lembrava de ter visto aquele fornecedor antes. Achei estranho. Uma ONG focada em ação direta gastar tanto em consultoria. Fui perguntar para minha supervisora, a Cláudia, uma mulher perto da aposentadoria que parecia viver num estado de cansaço perpétuo. Ah, essa é uma das parceiras especiais do Ricardo, ela disse sem tirar os olhos da tela. Ele cuida disso pessoalmente. Só processe o pagamento, Ana. A resposta dela não me satisfez. Tinha um tom de resignação, mas eu era novata. Quem era eu para questionar? Processei o pagamento, mas anotei o nome Soluções Criativas Limitada. Naquela noite em casa, a curiosidade me venceu. Joguei o nome no Google. O endereço da empresa era numa cidade satélite, num prédio comercial de baixo padrão. O site era uma página única, com fotos de banco de imagens e textos genéricos sobre alavancar resultados. Não havia portfólio, nem nomes dos sócios, apenas um formulário de contato. Um calafrio percorreu minha espinha. Era estranho, parecia uma fachada. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção, e quando você procura por rachaduras, é incrível como elas começam a aparecer por toda parte. Outra fatura das Soluções Criativas, dessa vez por pesquisa de campo e desenvolvimento de projetos, R$200 mil. Depois, uma nova empresa, Impacto Logístico, com notas fiscais de transporte de materiais, para cidades onde a Futuro Brilhante nem sequer tinha projeto. Os endereços dessas empresas, quando eu pesquisava, levavam a salas comerciais vazias, caixas postais ou, no caso da Impacto Logístico, a um terreno baldio. Meu coração começou a bater mais rápido sempre que eu abria a planilha de pagamento. O cheiro de pinho do escritório começou a me parecer enjoativo, artificial, como se estivesse tentando mascarar o odor de algo podre por baixo. Comecei a trabalhar até mais tarde, inventando desculpas de que precisava organizar os arquivos do ano anterior. Na verdade, eu estava cavando. Com as luzes do escritório apagadas, exceto pelo brilho do meu monitor, eu me sentia uma arqueóloga descobrindo uma cidade amaldiçoada. Criei uma planilha paralela no meu pendrive pessoal, escondida dentro de uma pasta de fotos de família. Nela, eu listava cada pagamento suspeito, o nome da empresa, o CNPJ, o endereço,
e o que eu havia descoberto sobre ela. Em 2 meses, a lista tinha dezenas de entradas, somando mais de 3 milhões de reais. 3 milhões. Eu conseguia visualizar as escolas que poderiam ter sido construídas, as refeições que poderiam ter sido servidas. O dinheiro estava sendo desviado, sugado para dentro de empresas de fachada que eu comecei a suspeitar pertenciam a amigos, ou até ao próprio Sr. Ricardo. O medo era um gosto metálico constante na minha boca. Eu mal dormia. Cada passo de alguém no corredor do escritório me fazia pular na cadeira. Quando o Sr. Ricardo passava pela minha mesa e dizia "Bom trabalho, Ana", com aquele sorriso caloroso, eu sentia vontade de vomitar. Era um predador se fingindo de pastor, e eu estava ali no meio do rebanho, ciente de tudo. Eu me senti completamente encurralada. Alguém aí já teve que fazer uma escolha impossível no trabalho, onde as 2 opções pareciam erradas. Me contem nos comentários como vocês lidaram com isso. Falar parecia perigoso, mas ficar calada me tornava cúmplice. Eu precisava de uma prova definitiva, algo que amarrasse tudo, que conectasse o Sr. Ricardo diretamente às empresas de fachada. A resposta estava no servidor principal, nos registros de transferências bancárias detalhados e nos e-mails internos. O acesso era restrito, apenas a Cláudia, o Sr. Ricardo e o gerente de TI tinham a senha. Eu sabia que nunca conseguiria. A oportunidade veio de uma forma terrível. Cláudia sofreu um pequeno AVC no escritório. Foi assustador. A ambulância chegou. Todos estavam em pânico. No meio da confusão, ela na maca zonza tentou me dizer algo, pegou minha mão e murmurou: "A gaveta, anotações". Ninguém entendeu, mas eu sim. Cláudia era da velha guarda. Ela desconfiava de sistemas totalmente digitais. Em sua gaveta, trancada com uma chave minúscula que ela mantinha no chaveiro, havia um caderno onde ela anotava coisas importantes, incluindo senhas, para o caso de o sistema cair. Enquanto todos estavam na recepção, consolando uns aos outros, eu voltei para nossa sala. Meu corpo tremia tanto que eu mal conseguia segurar o chaveiro que ela havia deixado sobre a mesa. Abri a gaveta, lá estava o caderno de capa preta, folheei as páginas com os dedos úmidos de suor. E lá estava, senha servidor principal, seguida de uma combinação de letras e números. Fotografei a página com meu celular e tranquei a gaveta. Senti-me a pior pessoa do mundo, violando a confiança de uma mulher que estava a caminho do hospital. Mas o que mais eu poderia fazer? Naquela noite, o escritório estava mais silencioso do que nunca, parecia um mausoléu. Esperei até o segurança fazer sua ronda e se instalar na portaria. Com o coração na garganta, acessei o servidor, e o castelo de cartas desmoronou diante dos meus olhos. Eu encontrei tudo: os e-mails do Ricardo para os sócios das empresas de fachada, as instruções de pagamento, as planilhas de divisão dos lucros. As empresas eram registradas em nome de laranjas, mas os extratos bancários mostravam transferências subsequentes para contas pessoais. Uma delas era na Suíça em nome do próprio Ricardo Bastos, outras eram para sua esposa, seu filho. Eles não estavam apenas roubando, estavam construindo um império com o dinheiro de pessoas que acreditavam estar ajudando crianças famintas. Copiei tudo: gigabytes de dados, e-mails, planilhas, extratos, faturas falsas, transferi para um HD externo criptografado. O processo levou quase 3 horas, 3 horas em que cada barulho do ar-condicionado parecia um passo se aproximando. Cada carro que passava mais devagar na minha rua me dava um calafrio. Se você gosta de histórias como essa, que mostram os bastidores do que pode acontecer no mundo corporativo, considere se inscrever no canal, porque a realidade, às vezes, é mais assustadora que qualquer. Quando a barra de progresso finalmente chegou a 100%, eu desliguei o computador, limpei todos os rastros que consegui, e saí do prédio com as pernas bambas. O ar frio da noite nunca pareceu tão bom. Agora vinha a parte mais difícil: o que fazer com aquilo tudo? Ir à polícia? Eu era uma contadora júnior. Eles eram ricos e poderosos, teriam os melhores advogados, poderiam virar a história contra mim e dizer que eu falsifiquei os documentos para me vingar de uma demissão. Eu precisava de algo mais, algo que explodisse a história de uma vez só, sem dar a eles tempo para encobrir os rastros ou me intimidar. Eu precisava da imprensa. Passei um fim de semana inteiro pesquisando. Encontrei um jornalista investigativo, um homem chamado Marcelo,
conhecido por expor casos de corrupção. Ele tinha uma reputação de ser implacável e proteger suas fontes. Criei um e-mail anônimo numa lan house do outro lado da cidade. Escrevi a mensagem mais cuidadosa da minha vida, curta, direta, anônima. Tenho provas de um esquema de fraude massivo na ONG Futuro Brilhante. Os documentos estão criptografados. Se houver interesse, responda a este e-mail com instruções seguras. A resposta veio em menos de uma hora. Era um protocolo de segurança, instruções para usar um comunicador criptografado e um local para o encontro, um café no centro, no meio da tarde. Ele me descreveu como estaria vestido. Eu não deveria levar meu celular, nem nada que pudesse me identificar. No dia do encontro, parecia que meu estômago ia sair pela boca. Sentei-me no café por 20 minutos, observando cada pessoa que entrava. Então ele chegou, exatamente como havia descrito, um homem de aparência comum, que não chamaria a atenção de ninguém. Ele se sentou na minha frente e apenas disse: "O café aqui é bom." Foi o sinal. Eu não disse quase nada, apenas deslizei o HD externo sobre a minha. "A senha está num bilhete dentro do invólucro." Eu sussurrei. "Tudo o que você precisa está aí. A única coisa que eu peço é que você proteja a si mesmo, e que essa história venha à tona. As crianças nas fotos, elas merecem justiça." Ele pegou o HD. "Você fez a coisa certa, e a coisa mais perigosa da sua vida. A partir de agora assuma, não fale com ninguém sobre isso, haja normalmente. Quando a história estourar, você será só mais uma funcionária surpresa." Ele se levantou e foi embora. As 2 semanas seguintes foram a mais longa tortura da minha vida. Ir para o trabalho todos os dias, ver o rosto do Sr. Ricardo, sorrir para os meus colegas, processar mais pagamentos fraudulentos, foi um inferno. Eu me sentia uma atriz num papel horrível. Cláudia voltou do hospital, ainda se recuperando, trabalhando de casa. Ninguém mencionou o caderno, ninguém suspeitava de mim, e então, numa terça-feira de manhã, o mundo explodiu. A matéria de capa do maior jornal do país era sobre a Futuro Brilhante. A foto do Sr. Ricardo estava estampada com a manchete: "O santo e a fraude, ONG de caridade desvia milhões." A matéria era devastadora, detalhada. Publicaram trechos dos e-mails, as planilhas, os caminhos do dinheiro. O trabalho do Marcelo foi impecável. Cheguei ao escritório e era o caos. Repórteres acampados na porta, funcionários chorando, outros gritando. O Sr. Ricardo não apareceu. Às 10 da manhã, a Polícia Federal chegou. Eles fecharam o prédio, confiscaram computadores, caixas de documentos. Fomos todos levados para uma sala de reuniões e informados de que a organização estava sob investigação federal, e que nossas atividades estavam suspensas. Eu me sentei num canto observando tudo, tentando manter uma expressão de choque e surpresa como todo mundo, mas por dentro, eu sentia uma mistura estranha de terror e alívio. Tinha funcionado, eu consegui. Nos meses seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Fui interrogada pela polícia, como todos os outros funcionários. Menti, disse que não sabia de nada, que estava tão chocada quanto os outros. Eles acreditaram. Meu nome nunca foi mencionado na imprensa. Marcelo manteve sua palavra. Eu era uma fonte anônima, fantasma. Ricardo Bastos e seus cúmplices foram presos. O julgamento foi longo, mas as provas eram esmagadoras. Foram condenados por fraude, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A Futuro Brilhante foi dissolvida, e seus bens congelados foram, eventualmente, repassados para organizações legítimas. Eu perdi meu emprego, claro, fiquei com uma mancha no currículo, o nome de uma organização fraudulenta. Tive dificuldade para arranjar outro trabalho na área contábil. Por um tempo trabalhei como caixa de supermercado para pagar as contas. Foi humilhante, mas necessário. Muitos me chamaram de heroína, outros de tola, nas conversas que eu ouvia por aí, mas no fim, eu só fiz o que minha consciência mandava. Qual é a sua opinião? Você teria feito o mesmo no meu lugar? Deixa seu comentário, eu realmente quero saber. Hoje, anos depois, trabalho como contadora para uma pequena cooperativa de agricultores orgânicos. O salário não é alto, não há eventos de gala nem fotos bonitas nas paredes, mas quando eu fecho os livros no fim do mês eu sei que cada centavo foi para onde deveria ir. O cheiro do escritório é de terra molhada e café fresco, e pela primeira vez em muito tempo, os números não me contam uma história de mentiras.
mas uma história de trabalho, né? E essa é uma tranquilidade que dinheiro nenhum roubado ou ganho pode comprar.